Grande Pai Celestial, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos esta manhã, Senhor, um culto de louvor ao teu santo nome. Rogamos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que seja conosco nesta manhã, Senhor. Seja com os irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor. Nosso irmão Eupídio, que está internado ainda, nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua mão de misericórdia seja sobre ele e sobre toda a sua família, Senhor. Pai bendito, pois aqui nós rogamos a Ti que unja todo o nosso ser, para que tudo que há em nós possa louvar o Teu santo nome. Pai bendito, rogamos a Ti isto no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. 289. Quão glorioso Cristo, quão glorioso. Na cidade que não há igual, onde os muros são de puros jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, pensei a triunfal multidão. Chegada dos que vivem na tribulação. Pensa como será glorioso ler o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rio são as glórias de nosso Jesus, alvear a perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar,
Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Vitória, 52. Não chores tanto, Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, Ele te dá força para prosseguir, e no amanhã Cristo Jesus vitória te dará, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus aqui está, vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Um pouco mais, sua aflição é nada, pois neste mundo tudo Deus pode operar, porque se no futuro irás cantar, se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus aqui está, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará.
por entre caminhos jamais explorados, perdido no tempo em busca de Deus. Procurei nas estrelas o caminho eterno. Lutei bravamente com leões e gigantes para chegar mais perto do autor da criação, mas sem saber pra onde ir, ou o que fazer pra encontrar o seu perdão. Tempo em busca de Deus, procurei nas estrelas o caminho eterno. Lutei bravamente com leões e gigantes para chegar mais perto do autor da criação, mas sem saber pra onde ou o que fazer pra encontrar o seu perdão. Eu me deparei no caminho do mar, vi além do Jordão uma grande luz. Nos domínios da sombra da morte essa luz raiou, e para todos que viviam em trevas surgiu salvação. O elo perdido entre o homem e Deus foi encontrado na cruz do Calvário, ali morrendo por toda a criação, estendendo a mão ao que estava caído, entregando de volta a coroa real no lugar prometido, ao lado de Deus. O elo perdido entre o homem e Deus foi encontrado na cruz do Calvário, ali morrendo por toda a criação, estendendo a mão ao que estava caído, entregando de volta a coroa real no lugar prometido, ao lado de Deus. E me deparei no caminho do mar, vi além do Jordão uma grande luz. Nos domínios da sombra da morte essa luz raiou, e para todos que viviam em trevas surgiu salvação. O elo perdido entre o homem e Deus foi encontrado na cruz do Calvário, ali morrendo por toda a criação, estendendo a mão ao que estava caído,
alvoroço se instaurando, uma trombeta soando e homens ressuscitando. O inferno se vê, um anjo caído, sem nada poder fazer diante dos filhos de Deus. Posso ver um alvoroço se instaurando, uma trombeta soando e homens ressuscitando. No inferno se vê um anjo caído, sem nada poder fazer diante dos filhos de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Clamam com grande voz os filhos de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Clamam com grande voz os filhos de Deus. Venham agora pra vida, ó povo meu. Chegou, pois, agora a hora de receber sua honra. Venham agora pra vida, ó povo meu. Chegou, pois, agora a hora de receber sua honra. Por um preço de um copo d'água, no lugar prometido do reino de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Clamam com grande voz os filhos de Deus. Estão subindo muito além das estrelas, além do universo, no palácio real, nas alturas celestes, ante todos os olhos, recebendo a coroa os eleitos de Deus, para reinar nesse mundo com justiça e paz por toda a eternidade. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10. Do 1
vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como as colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão aos céus, E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. todos. Mas No dia da voz do sétimo sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Pai, fecha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Grande Pai Celestial, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que se conosco nesta manhã, nos dando graça perante a Tua face, Senhor, para adentrar em Tua bendita palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom a gente poder observar as Escrituras e ver o cumprimento dela em nossos dias. O mensageiro desta hora, ele disse que Deus é seu próprio intérprete. Deus é seu próprio intérprete. Assim foi o nascimento do Senhor Jesus, quando por Isaías foi profetizado: uma virgem conceberá. Aquilo não adiantava levantar grupos de pessoas dizendo: isso vai acontecer assim, isso vai acontecer daquele jeito, porque aquilo era um acontecimento que viria ao seu tempo, da maneira que Deus tinha visto e tinha dado a Isaías a profetizar: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, aqui nós podemos observar que João foi proibido de ler as vozes dos 7 trovões, o que os 7 trovões falaram. Aquele que proibiu João de escrever o que falaram os 7 trovões, pediu também que fosse selado. Aquilo foi selado, como em cada eleito também foi selado o Espírito. Como foi lido: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, e ouvi outra voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Porque todas essas coisas estavam seladas exatamente para um dia que havia de acontecer após o 7º anjo tocar a sua trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. O que foi anunciado aos profetas é o que cada pastor devia verificar, olhar e ver, porque está bem claro como foi anunciado aos profetas. Isso é uma coisa tremenda que não é observada pelos irmãos da mensagem desse tempo, porque levanta-se uma doutrina, não sei de onde, eu creio que do inferno, porque não vem dos céus, em mudar o sentido das Escrituras. E tudo que muda é Satanás. Tudo que tenta mudar o plano de Deus é Satanás. Não importa quão santo seja, não importa quantas denominações
quantas igrejas frutuosas, bonitas e cheias de ordem na vista dos homens apareçam sobre a terra, dizendo isso é isto, isso é aquilo, mas se não está de acordo com o que disse Deus, é Satanás. É Satanás. Por isso às vezes nós olhamos o capítulo 13 de Apocalipse e vemos a besta que subiu do mar. Ao olhar aqui nós imaginamos o povo que não conhece as Escrituras, os chamados crentes que não conhecem as Escrituras, pensa que ali é uma pessoa, é um homem terrível que havia de levantar, fazendo isso, mas é um homem santo. É uma pessoa que vem com tanto carisma que encanta todo mundo. E tudo que ele fala, o mundo diz amém. Tudo que ele fala, o povo diz amém. E é tão fácil crer numa escritura distorcida, porque vem de encontro à natureza do mundo. E quem está no mundo não é observador das coisas celestiais. E é tão simples de conhecer essas coisas. É só voltar ao princípio. O irmão Brana disse assim, se você errar o alvo, volte ao princípio. Volte aonde começou tudo. O Evangelho não começou em Jesus Cristo, o Evangelho começou em Abraão. Gálatas capítulo 3, deixa eu verificar isso aqui para que a gente não cite coisa. Eu sei que há muitos irmãos ao redor do mundo têm levantado muitas doutrinas, sobre o grupo da mensagem da hora, e têm crido da maneira que tem sido pregado em Jeffersonville, e não de acordo conforme diz as Escrituras. Depois eu voltarei a Apocalipse 10, 7. Observa, mas sabeis, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, versículos 7, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, sabemos que as 7 eras da igreja pertencem aos gentios, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Veja isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. O Evangelho primeiro foi anunciado a Abraão. É ali que começa todas as coisas. É ali que devia voltar cada crente para poder compreender. Porque de acordo com como Deus prometeu ao pai Abraão, assim fez o Senhor Jesus Cristo o sacrifício da cruz para trazer de volta os gentios, conforme está escrito. E assim foi ele crucificado e assim chegou ele ao céu com a vitória da cruz, com os eleitos resgatados. E nos deu o Novo Testamento, para que esse testamento fosse lido no dia da redenção. Observe, por isso que Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O dia da redenção é um dia marcado, que o Senhor marcou, para que fosse aberto o testamento. Quando se fala de testamento, fala-se de herança. Então observa, mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é o sétimo anjo revelando nada, como é pregado, como é ensinado nos grupos das igrejas, da mensagem da hora, mas é nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Observe, vou voltar aos versículos 49, desculpa, o versículo 49, onde está afirmado a nossa maneira, como nós seremos após esse dia da transformação, após o dia da redenção. Veja, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Sabemos que a imagem do terreno é homem comum, homens que morrem, homens que nascem hoje, vivem os seus 60, 80 anos e se vai. A juventude de hoje vive no máximo 20, 25 anos e se vão. Observa, mas aqui Paulo disse, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso é no dia da redenção, observa. E agora digo isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Eis aqui vos digo o mistério de Apocalipse, o segredo de Apocalipse 10:7. Veja, como foi anunciado aos profetas, como está escrito em Apocalipse 10:7. Na verdade, observa, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, isso é no dia da redenção, no qual vós estáis selados para o dia da redenção, como aqueles 7 trovões foi selado também, para que aconteça no dia da redenção, que acontece no tempo da voz do 7º anjo. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Isso não vai precisar de nós estarmos... os 7 trovões não é um acontecimento que vem tomando forma nos irmãos, como ensina vários grupos da mensagem. Olha, eu vi um grupo pregando que dizia assim: ó, nós estamos alegres aqui com os 7 trovões na nossa igreja. Um pastor pregando todo emocionado, dizendo que os 7 trovões estavam fazendo uma maravilha dentro da congregação dele. Eu digo, 7 trovões, ele vai soar no momento em que ninguém está esperando, a não ser o grupo eleito. Os verdadeiros eleitos estão esperando o dia da redenção. O povo da mensagem nem se fala mais no dia da redenção. Os grupos da mensagem não falam mais no dia da redenção. Perdeu para eles o sentido, o dia da redenção. Eles falam de arrebatamento, outros já dizem que o arrebatamento já aconteceu, outros já falam, os 7 trovões soaram, os 7 trovões é isso, 7 trovões daquilo. 7 trovões são os mensageiros lendo aquele testamento que foi feito na cruz. Cada um para a sua era, cada um lendo para a sua era. Por isso, cada era da igreja está ali o galardão dos vencedores de cada era. O galardão é aquilo que está no testamento. O galardão é aquilo que está no testamento, que vai ser lido pelos 7 anjos. Agora, na ressurreição, observa o que Paulo continua dizendo. No momento, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Observa, e nós seremos transformados. Observa, porque a trombeta soará e os mortos, observa, primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e parte também da 7ª era, inclusive o mensageiro da 7ª era. Todos há de ressuscitar, incorruptível, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Nós, juntamente com Ele, seremos transformados. Veja, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortabilidade. Esse é o segredo de Apocalipse capítulo 10 e verso 7. Que aquele que proibiu João de escrever o que falaram os 7 trovões, ele também citou quando aquilo seria revelado. O que falaram os 7 trovões seria dado a conhecer no tempo da voz do 7º anjo, que não é uma coisa que vai tomando forma na igreja. Isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos. O irmão pode estar indo para o trabalho, outro pode estar na sua casa, outro pode estar dormindo, outro pode estar fazendo o que for, é no abrir e fechar de olhos, para aqueles que estão esperando o reino de Deus, porque foi isso que Deus prometeu ao pai Abraão. Não foi mais nada, a promessa foi essa, e foi por esta promessa que Jesus tomou a cruz. Jesus tomou a cruz porque nós, os gentios, estávamos de fora daquele primeiro testamento. Nós éramos aquela constelação que havia caído do céu. Apocalipse capítulo 12, e versículo 3 e 4. E vi outro sinal do céu, eis que um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas 7 cabeças 7 diademas. Veja, e a sua cauda levou a por si a terça parte das estrelas dos céus. Eram 3 constelações, judeus, gentios e samaritanos. Veja, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz. Esse era o Redentor.
para que, dando ela à luz, lhe estragasse o filho. Observe, por isso que João proibiu aqueles mensageiros, João foi proibido de escrever o que falaram os 7 trovões lá no céu, porque quando o cordeiro terminou de abrir o livro, abrir os selos, foi chamado os 7 anjos que estavam diante do trono, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante do trono, e foi-lhe dado as trombetas. Observe que quando eles soaram as suas trombetas, eles fazem a leitura do testamento, ali primeiro no céu. Apocalipse capítulo 5, veja, versículo 7, vou começar do versículo 4. E eu, João, chorava muito, porque não for achado ninguém digno para abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse era os 7 mensageiros. Veja, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpa e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui é chamado 7 anjos, entre o versículo 8 e 9. E os 7 anjos leem as trombetas no céu, leem o testamento para todos que estavam no céu. E todos que estavam no céu ficam conhecendo o galardão dos vencedores de cada era. Isso foi o que falaram os 7 trovões que João ia escrever, e foi-lhe proibido de escrever. Isso só seria dado a conhecer no dia da redenção, do qual Paulo já tinha dito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Observa que aquilo que falaram os 7 trovões, também eles falaram lá no céu. Nem os mensageiros, quando chegaram na terra, poderiam saber, porque aquilo foi selado. Os selos, na verdade, foi aberto. Mas quando os 7 trovões terminaram de falar aquilo no céu, João, que estava escrevendo, foi proibido, e foi selado o que falaram os 7 trovões. Observa. E sendo ouvido, versículo 4 do capítulo 10, e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrever, e ouvi outra voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Pulando aqui até o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o protagonista aqui não é o 7º anjo, é nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Observa que a mensagem dele circulou: quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, termina-se o tempo do gentio, é o dia da redenção que vem. Isso é um acontecimento que Paulo diz que seria no abrir e fechar de olhos. Veja, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Isso foi anunciado a Paulo. Será no abrir e fechar de olhos. Observa, nós seremos transformados, juntamente com aqueles que ressuscitaram de todas as eras. Por isso que em Tessalonicenses capítulo 4, Paulo disse: aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque a primeira ressurreição é daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que creram na mensagem do seu dia e foram para a 6ª dimensão. Eles ressuscitam primeiro.
Por quê? Porque eles fazem parte, eles estavam no livro da vida do Cordeiro. Porque o livro da vida do Cordeiro é aberto na terra no dia do testamento. Hebreus capítulo 9 e versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos nossos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Por que eterna? Porque as nações, conforme foi prometido ao pai Abraão, pertence à sua descendência. E se pertence à sua descendência, será um reino que nunca terá fim. Daniel capítulo 2. Daniel no seu capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Consumirá a todos estes. E será estabelecido para sempre. Observa. Esse é os santos do Altíssimo. Capítulo 7 de Daniel. Versículo 13. E tudo, eu estava olhando na minha visão de noite, eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram chegar-se até ele. Veja, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará o seu reino, o único que não será destruído. O único que não será destruído. Isso foi o que Deus prometeu ao pai Abraão. Apocalipse, continuando no capítulo 5. Depois voltamos a Hebreus. Apocalipse 5, versículo 8 e 9. E havendo 8, 9 e 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostrados diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas, salvas, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja, aqui os 7 trovões falaram, como nós já vimos. Veja, e cantavam um novo cântico, dizendo: a alegria por ter ouvido, por ter visto os galardão dos vencedores da era. O céu se alegrou. Veja, e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos os gentios aqui estavam ali representados nos céus, visto no galardão, visto quando foi aberto o último selo. Veja, por todos nos céus. Isso que João queria escrever e foi proibido. Veja, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Porque assim foi a promessa, porque assim foi a redenção que foi feita na cruz. Porque se o sangue de touros e de bode, Hebreus 9, versículo 13, porque se o sangue de touros e de bode e a cinza de uma novilha aspergido sobre o mundo o santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculados a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servir os Deus vivos. E por isso é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, as transgressões era a queda dos gentios. Os gentios não pôde, mesmo sendo filho de Abraão, eles não pôde ser inclusos no primeiro testamento. Por quê? O Pai Celestial, quando fez a promessa ao pai Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, quando mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele fez a promessa, quando ele olhou lá no céu, os gentios não tinham representação. Os gentios não tinham representação ali no céu. Ele estava fazendo a promessa diretamente para a terceira constelação, a qual era dos judeus. Veja, essa era a transgressão. O gentio havia caído do céu, e ali só ficou uma grande mar de vidro perante o Pai Celestial. Deus não via os gentios. Deus olhava para os gentios, o Pai Celestial olhava para os gentios e não via os gentios. Quem tomou o nosso lugar foi o Redentor, porque também estava na promessa. Deus havia prometido a Abraão, em Gênesis capítulo 21, e versículo 12. Poderia ler essa escritura? Gênesis 21, capítulo 12. Gênesis 21, versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. O cumprimento disso é Hebreus capítulo 2, versículo 10 ao 16. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonhe de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, porque essa era a promessa que Deus havia feito. Isso era o que Deus havia prometido ao pai Abraão, que a sua descendência seria os reis das nações. E por essa promessa Jesus tomou a cruz para ser o nosso Redentor. Veja, o nosso mediador de um novo pacto. Porque aquele primeiro pacto, aquele primeiro testamento, aquela primeira aliança, os gentios estavam de fora. Aquela primeira aliança foi feita no varão, na circuncisão. Ao 8º dia o varão era circuncidado. E isso era da descendência do pai Abraão, não da descendência de Abrão. Bem claro. Observa que Ismael, ele foi circuncidado, mas a promessa não foi feita em Abrão, mas a promessa foi feita em Abraão. E o único filho que Abraão tinha era Isaque. E era Isaque que teria que chamar a descendência. Tinha que chamar os descendentes de Abrão, porque também estava na promessa. Deus havia dito em Gênesis 14, deixa eu voltar essa escritura. Gênesis 14. Tem ela aí, a promessa com Deus. Abraão encontra com Melquisedeque. Melquisedeque o abençoe. Gênesis 14, versículo 18. E
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comerem, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Man, esses que tomem a sua parte. Aleluia. Então, observamos que em Abrão já era possuidor dos céus. A promessa de herdeiro do mundo foi feita em Abraão. E o único filho que Abraão tinha era Isaac. Por isso que quando Jesus fez a redenção na cruz, ele uniu as três constelações. Ali ele salvou judeus, salvou samaritanos e gentios, e uniu com a constelação judaica. Por isso que era grego, que era quem for, foi unido na mesma promessa, que seria novamente rei das nações, que para cumprir todas as nações da terra, seria bendito no crente Abraão. Por isso Jesus fez isso. Quando ele fez, ele teve que nos dar um testamento e marcar um dia para que esse testamento fosse lido para todos os dependentes, para todos os herdeiros desse testamento. Por isso está escrito: e por isto é mediador de um novo testamento, para que Hebreus capítulo 9, versículo 15, para que ter vindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O dia da redenção é muito mais importante do que até mesmo o arrebatamento, porque sem o dia da redenção não acontecerá arrebatamento. O dia da redenção nos qualificará, nos levará em senhores até mesmo dos anjos. É nesse dia que nós chegamos à igualdade com o Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que foi o mistério de Apocalipse 10:7, que havia de acontecer nos dias da voz do sétimo anjo. Seria a nossa transformação, seria a leitura do testamento que levaria cada eleito a ser senhores, a ser Deus, a voltar à sua forma original, antes que o mundo existisse, que era Elohim. Elohim significa aquele que é existente de si mesmo, os filhos de Deus. Elohim está no plural, é todos os filhos de Deus na mesma qualidade, sendo senhores, reis e senhores, para cumprir o que está escrito: Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Observe, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E a herança eterna é as nossas nações, conforme Deus havia prometido em Gênesis 17. Veja, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso que quando Jesus chegou no céu, todos se alegraram após ele ter aberto os selos, dizendo: digno és de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Este é o mistério de Apocalipse capítulo 10 e verso 7. O mistério que esteve oculto, Colossenses capítulo 1. Em versículo 26, o mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto a seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que o anjo disse ali no rio El Rai: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Não era a segunda vinda de Jesus, mas era a segunda vinda de Cristo. Cristo em cada eleito. Este é o que está esperando o dia. Isso é que nos será dado no dia da redenção. Por isso está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, onde seremos transformados no abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Que Deus nos ajude. Lucas. Graças a Deus. Estava eu aqui pensando novamente. Vamos lá em Abraão. Hoje, o povo, quando se fala de evangelho, começa a olhar a Jesus e ver os milagres, ali ele expulsando demônios, curando enfermos. É isso que eles olham e enxergam como evangelho. Mas isso não é o evangelho. Jesus, ele veio cumprindo o mesmo evangelho de Abraão. O mesmo evangelho de Abraão. E Abraão, ele veio procurando o que Adão perdeu. O que Adão perdeu quando estava ali no paraíso. Porque quando Adão estava ali no paraíso, Adão, ele era rei de tudo, ele estava sobre tudo. Quando nós olhamos lá atrás em Gênesis, os primeiros capítulos ali, vemos Adão e Eva. Adão e Eva não, Adão e sua varoa, ali no jardim que estava no Éden, ao oriente do Éden. Só é citado aquele jardim que estava ao oriente do Éden. Mas o Éden, ele era uma grande cidade, ele era um grande país. Ele tinha uma cidade enorme ali, feita de ouro, de jaspe, aquela cidade cujo artífice construtor era Deus. Aquela cidade, foi Deus que fez ela para o seu filho Adão. Foi Deus que fez aquela cidade para Adão reinar sobre ela. Adão, ele estava sobre tudo e sobre todos. Ele era rei, ele era Deus diante dos homens. Daí quando Adão pecou, foi isso que ele perdeu. Ele perdeu o seu reinado, o seu reino, ele perdeu a sua majestade. Ele perdeu o Deus que havia dentro dele. Foi isso que Adão perdeu. Perdeu tudo aquilo. Daí ele saiu e ficou vagando os seus 930 anos procurando uma forma de retornar àquela cidade. Aquela cidade que ele perdeu, que Deus construiu. E quando vamos lá em Hebreus 11, vemos os exemplos da fé. Exemplos da fé, o que é? O que é a fé? Segundo Hebreus, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Lendo lá para o versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um erro da maioria, pode colocar a maioria, 99,99% de todos os evangélicos, os que se dizem cristãos, os que professam uma fé, é olhar para esse versículo e colocar a fé como algo que faz milagre. Mas não é isso aqui, ó, a fé. Colocamos Abraão como o pai da fé. Então, se ele é o pai, ele é o primeiro, aquele que iniciou tudo. Vem, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então olhamos para Abraão e vemos ele fazendo o quê? Abraão, pela fé sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que promessa? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor
é Deus. Então, a fé de Abraão, qual era a fé de Abraão? Era o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperava o quê? Essa cidade que tem um fundamento. E a prova das coisas que se não vê. Então, pela fé, ele provava que aquilo estava por vir. Ele podia não ver, mas a fé dele provava que aquilo era real. Porque ele esperava aquela cidade cujo arte construtor era Deus, uma cidade que tem fundamento. A mesma cidade que Adão perdeu. Então Adão fez o caminho de queda, e em Abraão iniciou o caminho de retorno. Iniciou o caminho de retorno ao que? A essa cidade. Daí em Abraão vem a promessa, ali quando ele estava ali no Monte Moriá, quando ele foi sacrificar o filho dele, e Deus deu um cordeiro no lugar. Ele disse, então esse monte seja chamado Monte do Senhor Proverá. Ele colocou como o futuro, então é o monte onde o Senhor irá prover. E mais adiante, lá na frente, nós vemos o cumprimento dessa profecia, que é o que? Jesus morrendo como o cordeiro perfeito. Cumprindo essa profecia, no monte do Senhor proverá. Ou seja, trazendo de volta o que era Adão, o que Adão perdeu. Adão perdeu o que? Essa majestade. Adão perdeu o reino dele. Quando nós vemos ali Adão caindo, ele fala assim, Adão deu ouvido à voz da mulher dele e caiu. Não. A mulher, a esposa de Adão, aquela varoa, era parte dele. Então, se simplesmente ela saísse, ele ficaria incompleto. E então ela foi criada para que Adão caísse. Mas ela era parte dele, então ele foi junto com ela, ele não caiu. Ele não pecou porque ele não viu. Ele sabia que ia acontecer. Esse era o plano de Deus. Se ele era Deus, como que ele poderia não saber? Ele simplesmente se enganar? Não. Mas tudo estava dentro do propósito de Deus. Um pré-destino. Nós não somos predestinados. Predestinação significa o quê? Um lugar que nós estaremos já foi predestinado. Aquele destino já foi pré-ordenado lá atrás. Então Adão sabia. Só que ele não poderia ser completo faltando ela, faltando aquela companheira dele. E Jesus, por sua vez, ele não podia ser completo faltando a sua companheira. Quando João, lá em Apocalipse, o anjo chama ele e fala assim, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Quando ele olha, ele vê a nova Jerusalém. Então a esposa, a mulher do Cordeiro, aquela de Jesus, essa é Jerusalém, a cidade celestial. Essa é a esposa, a mulher do Cordeiro. Então Jesus, ele se entregou novamente, assim como Adão fez. Adão, ele se entregou por sua esposa, e Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa ali. E continuando ali em Coríntios, estávamos falando, 1 Coríntios 15, uma escritura que sempre lemos aqui, e cada dia mais parece que se renova, né? Vemos naquele momento, eis aqui vos fica um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados, todos juntos, né? Então aqui é o cumprimento aqui é o 7 trovões falando, né? Isso é o 7 trovões falando. Os 7 trovões é um acontecimento que acontece simultâneo, num tempo só. Então quando aquilo acontece, todos os santos são transformados. Daí eu peguei e voltei um pouquinho mais. Fui lá no versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. É aqui.
aqui fala do primeiro Adão feito em alma vivente, aquele Adão que estava lá atrás, lá no Éden, né? E o último Adão em espírito vivificante. Eu ouvi muitos falar, esse é Jesus. Jesus faz parte, mas esse último Adão é cada um desses filhos de Deus. Ele não disse o segundo Adão, ele disse o último. Vamos colocar que temos vários Adão. Esse é Cristo, aquele Espírito Santo que habitará em cada um dos filhos de Deus, dando a redenção, dando aquela transformação novamente, para voltar ao lugar em que Adão perdeu. Então, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Daí vem, qual o terreno, tais são também os terrenos, ou seja, esses filhos de Deus que estão vivendo aqui, ainda sem uma transformação. Qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Adão ele foi o contrário. Ele era Deus e caiu, e foi reduzido a homem comum. Então foi o caminho de queda. E Jesus veio trazendo o caminho de volta. Primeiro ele nasceu como homem para depois trazer o espiritual. Então Jesus ele foi um exemplo para cada um de nós. Então o dia da redenção, o dia que fomos transformados, Jesus ele foi o primeiro, como um exemplo para que nós viéssemos e seguíssemos ele. Ele falou assim, eu redimi a vocês, aconteceu isso, agora é a vez de vocês fazer isso. Porque ele não tomou as nossas dores, tomou o nosso lugar para que nós tomássemos o dele. Então, o que adiantaria eu chegar simplesmente ouvir a voz do sétimo anjo, do profeta dessa era, e simplesmente ficar ali parado ouvindo? Não, ele foi um tutor. E um tutor ele ensina para que um dia aquele filho chegue à estatura completa do pai. Então, como ficaria a cara de Jesus que olhasse para nós hoje e nós ficássemos parados? Ele falaria assim, eu não te dei todo o exemplo, eu não dei para vocês um tutor para que vocês seguissem, para que ajudasse a vocês a chegar no lugar que eu cheguei? Como ficaria o rosto de Jesus, a cara dele nesse momento? É para vocês cumprir. Não é para simplesmente ficar olhando e falando para outros vai cumprir. O erro de muitos hoje é falar que o milagre do Mar Vermelho foi muito bom, foi maravilhoso. As curas que Jesus fez foi maravilhoso. E esquecem do que tem que acontecer na vida deles, na vida de cada um. É bom você olhar para trás e ver tudo aquilo que aconteceu, mas tudo aquilo é um exemplo para simplesmente aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé para que cheguemos a esse dia com força e vigor. Para que cheguemos naquele dia e possamos tomar em nossas mãos aquilo que a nós está determinado. É isso que muitos hoje não vê. É isso que muitos não veem hoje. Que nós estamos aqui para cumprir. O irmão Branham, o sétimo anjo, ele veio cumprindo o ministério do sétimo anjo. Ainda tem algo para ele cumprir. Mas e nós? Nós também viemos para cumprir algo. E todas essas escrituras, elas vão por água abaixo se nós não tomarmos a nossa posição hoje. Se nós não tomarmos a nossa posição e ir em busca desses que faltam e falar desse evangelho real, evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que pega e começa a falar de outros. É maravilhoso falarmos de Jesus, mas ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso irmão. Ele morreu por nós. Nós vamos deixar que essa morte da cruz passe despercebido, faça assim em vão? Não. Não é isso que nós não estamos aqui para isso. Graças a Deus por tudo e que Ele nos dê graça cada dia mais. Graças a Deus.
Então eu fico observando os acontecimentos, como Jesus foi um exemplo de tudo. Ele desceu até as partes mais baixas da terra e resgatou o seu povo Israel, que havia dormido no seio de Abraão, para cumprir o que foi escrito na ressurreição dos mortos. Primeiro aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão para a transformação, para a leitura do Novo Testamento, nas vozes dos 7 trovões. E quando isso acontecer, cada filho de Deus toma a sua posição como filho de Deus. Cada eleito da era final, da era de Laodiceia, cada verdadeiro eleito toma a posição como rei de sua nação, porque esta é a promessa da era final: assentar sobre o trono. Esse é o galardão que está contido no Testamento. Então cada um tem que fazer aquele caminho que Jesus fez, resgatar o seu povo, para cumprir todas as Escrituras, como Jesus disse em São João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então observa que primeiro é a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo, e vem o dia da redenção, e com o dia da redenção nos levando à mesma condição que estava Jesus, a mesma condição que está o Senhor Jesus, como está escrito: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Seremos semelhantes a Ele, ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Paulo explica isso, versículo 27. Paulo dizendo: aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Esta é a glória que há de vir sobre cada eleito no dia da redenção. Nós tomaremos posições, nós tomaremos posse da nossa herança eterna. Os eleitos do Brasil, a herança eterna dos brasileiros, dos eleitos brasileiros, é o país brasileiro. E assim é de cada eleito de suas nações, assim é de cada eleito de cada era. A sua porção está nas suas nações. E assim Deus cumprirá com a salvação na cruz feita no seu Filho Jesus, através de cada um dos eleitos e redimidos ali na cruz, para ser conforme a imagem do seu Filho. Que Deus nos ajude nesta manhã. Eu vou cantar novamente aqui um hino que eu cantei no início. O título dele é O Elo Perdido. O elo perdido foi aquilo que é aquela ligação entre Deus e o homem. Que Adão era esse elo que se perdeu, que se partiu. Ele fazia a ligação ali, a interseção entre os homens e o Deus eterno, o Deus supremo. Daí Adão, ele saiu daquele paraíso, daquele Éden, ele começou a vagar. Ele vagava pelo mundo agora sem toda aquela majestade que ele tinha, um mundo agora desconhecido. Não desconhecido na forma de entender o que acontecia, mas um mundo que ele caminhava agora sem toda aquela majestade, aquele poder que ele tinha, aquele poder de Deus. Então ele era inexplorado para ele. Então ele ficou perdido no tempo, procurando o caminho de volta para Deus. Ele olhava as estrelas, sabia que Deus estava lá em cima e procurava aquele caminho, aquela ponte de retorno. Então foi o que ele procurou a vida inteira dele. Abraão veio procurando isso.
Cada um dos profetas veio falando disso, dessa cidade, de tudo aquilo que Adão perdeu. E como pode hoje os evangélicos, ou se dizem evangélicos, porque evangélicos se diz evangelho, é o que segue um evangelho. Como que pode um evangélico falar algo diferente disso? Ou seja, eles estão mirando uma coisa e acertando totalmente longe. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é aquele caminho que levava ao paraíso, onde Deus encontrava com o homem. Vaguei quando o Éden deixei, por entre caminhos jamais explorados. Perdido no tempo, em busca de Deus, procurei nas estrelas o caminho eterno. Lutei bravamente com leões e gigantes pra chegar mais perto do autor da criação, mas sem saber pra onde ir, ou o que fazer pra encontrar o seu perdão. Perdido no tempo, em busca de Deus, procurei nas estrelas o caminho eterno. Lutei bravamente com leões e gigantes pra chegar mais perto do autor da criação, mas sem saber pra onde ir, ou o que fazer pra encontrar o seu perdão. E me deparei no caminho do mar, vi além do Jordão uma grande da sombra da morte, esta luz raiou, e eu que vivia em trevas surgiu salvação. O elo perdido entre o homem e Deus foi encontrado na cruz do Calvário, ali morrendo por toda a criação, estendendo a mão ao que estava caído, entregando de volta a coroa real, no lugar prometido ao lado de Deus. O elo perdido entre o homem e Deus foi encontrado na cruz do Calvário, ali morrendo por toda a criação,
entregando de volta a coroa real, no lugar prometido ao lado de Graças a Deus. O irmão João está aniversariando hoje, que Deus abençoe ele e toda a sua família. Aniversário do irmão João. Que Deus abençoe o irmão João e todos os seus filhos, sua família. Os irmãos ali de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que tem nos enviado. Recebi uma pergunta me recordo, aqui de Limeira, essa semana, do irmão que esteve no culto de inauguração da igreja de Limeira. E lembrando como eu iniciei o culto ali, fazendo uma pergunta para os irmãos ali que estavam naquela congregação, se eles estavam comendo o pão que o diabo amassou. Dá a entender que isso aqui é uma maneira de uma situação de vida que a pessoa vai passando, né? Aí Satanás coloca na mente das pessoas e eles dizem assim: eu passei um tempo tão difícil que eu comi o pão que o diabo amassou. Eu falo assim, se ele estivesse comendo o pão que o diabo amassou, ele não estaria passando tempo difícil. Porque o pão que o diabo amassou é Cristo, foi Jesus na cruz do Calvário. Ele era aquele pão vivo que desceu do céu. Por isso eu fiz a pergunta para os irmãos e esse irmão me lembrou. Essa semana, isso aconteceu como que há 10 anos atrás. Ele estava relembrando isso. O pão que o diabo amassou, que era Jesus, ali na cruz do Calvário. Tudo que pertence a Deus, Satanás procura uma maneira de fazer um gracejo, uma coisa como uma coisa repugnante, uma coisa ruim. Eles pegam o número de perfeição de Deus, o 7, né? E colocam como conta de mentiroso. Então, quando fala de 7 entre as pessoas, fala que isso é conta de mentiroso. Mas não, é Satanás que pega tudo aquilo que é perfeito de Deus e tenta colocar na terra como uma coisa de mentira, como uma coisa que fosse repugnante. Assim também é o povo. Aí o povo segue com esses ditos. Mas fiquei grato a Deus por esse irmão ter relembrado essas coisas e feito pergunta. Deus tem usado muito e tem abençoado vários irmãos que... Ele perguntou sobre o ministério de Efésios capítulo 4, sobre o último mensageiro, do qual todos os grupos da mensagem crê, da maneira que está sobre Apocalipse 17. Que Deus ajude nossos irmãos, não só aqui do Brasil, mas em todas as partes, em todas as nações do mundo. Deus abençoe cada um deles no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.